Fala pessoal, beleza? Meu nome é Matheus Tainan, vou ensinar para vocês essa disciplina maravilhosa, melhor do que quase todas as outras, tá? Física, vem comigo que eu vou ensinar vocês, a gente vai fazer... Tá doido, a gente vai fazer essa física que ser um negócio incrível, um negócio maravilhoso. Se tu não sair dessa aula aqui pensando em colocar física no sua primeira opção lá do Enem, meu irmão, eu desisto da minha profissão, eu desisto. Então vamos lá, eu preparei um slidezinho para vocês. Hoje é introdução, vamos falar ali de todas as áreas da física, né, que mais caem no Enem, tá? São 5 áreas. Então primeiro a gente fala de mecânica. Cara, mecânica é um negócio sensacional, sensacional. Aqui é a área mais extensa da física, tá? Então a gente vai falar bastante coisa, tá? Inclusive a aula de hoje vai ser essa introdução, né, da mecânica. Então fica atento que aqui cai, viu? Aqui vai cair com vontade na sua prova, tá? Logo depois ele tem termologia, a gente vai falar um pouquinho ali sobre calor, né, sobre temperatura. Extremamente importante também, aqui a gente gosta de misturar, tá, os conteúdos. A gente pega um pouquinho da termo, pega um pouquinho lá da mecânica, mistura, faz umas questões legais, umas questões top. E logo depois óptica, aqui o caldo fica entornado, viu? Aqui o negócio fica um pouquinho mais difícil, mas a gente tá aqui, né? A gente tá aqui para mediar esses conteúdos. Mas óptica e ondulatória é um conteúdo um pouco mais difícil, um pouco mais intenso, denso, mas a gente vai vencer, sem dúvidas. Eletricidade e eletromagnetismo, também isso aqui vai cair com vontade, tá? Eu tenho certeza que vai cair pelo menos uma questão de eletricidade lá no seu vestibular. Tenho certeza, vai cair. Isso aqui é garantido. E eletromagnetismo já é um pouco mais difícil, também é um pouco mais intenso, mas a gente deixa mais pro finalzinho, quando a gente já tiver craque, né, dentro da física, a gente fala um pouco de eletromagnetismo. Beleza? Próximo conteúdo lá, física moderna. Aqui, pessoal, não cai muito, tá? Cai ali uma questãozinha ou outra, é uma física um pouco mais teórica, tá? Teórica, vou até adotar aqui para vocês, ó, é teórica. Os cálculos aqui, vai ser só lá para faculdade, quando você estiver fazendo física, você vai fazer física, não vai? Quando você estiver fazendo física lá na universidade, aí sim você vai estudar um pouco de cálculo disso daqui. Pra gente, por enquanto, pro nosso vestibular, pra nossa prova, vai ser mais teoria mesmo, tá? Então, bem de boa. Ano passado, inclusive, caiu, tá? Uma questãozinha de física moderna. Quando a gente vai falando desse conteúdo, eu vou trazer pra vocês, tá? E falando em questões, todas as que a gente vai fazer aqui, principalmente, né, durante as aulas, todas serão questões de vestibular, gente. Ou vai ser do Enem, ou de algum outro vestibular grande, né? O FUVEST, a UEG, o UFG, essas universidades grandes, tá? Todas serão voltadas para isso. Então, prepare-se para questões um pouco mais complexas, um pouco mais divertidas. Beleza? Então, vamos lá, vamos começar. Hoje a gente fala de cinemática. Cinemática, até trouxe aqui para vocês uma definição, ó. É o ramo da física que estuda o movimento dos corpos. Mas como assim esse movimento? A gente não se preocupa aqui com as suas causas, tá? Até colocar aqui na tela para você dar uma olhada. Olha lá. Aqui a gente não se preocupa com as causas desse movimento. Ou seja, descreve os corpos, né, como eles se movem, mas não o porquê deles se moverem, tá? É como se, bota aqui para mim, é como se eu tivesse um carro e eu não tivesse volante. A gente, no nosso carro, a gente está construindo um carro. Até o momento a gente não tem volante, a gente não tem acelerador e não tem freio. Ou seja, o nosso carro se movimenta, mas ele se movimenta, a gente não sabe por quê, mas ele se movimenta. Tá? É isso que estuda a nossa cinemática. Tá? Dividido em 3 partes. Olha lá. MRU, movimento retilíneo uniforme. Temos o uniformemente variado e o circular. Por que retilíneo, pessoas? Retilíneo significa que ele é em linha reta. Tá? Aqui embaixo, no movimento uniformemente variado, observaram que eu não coloquei o retilíneo, porque aqui nessa segunda parte, que será uma próxima aula, a gente trabalha com aceleração. E nem sempre essa aceleração, né, esse movimento acelerado, vai ser em linha reta. Tá? Não quer dizer que ele não será, ele pode ser em linha reta também. Tá? Mas quando a gente fala principalmente do movimento circular, aí a gente não tem mais uma linha reta. Tá? Por isso que eu não coloquei aqui o retilíneo, mas lembre-se que retilíneo significa em linha reta. Tá? Vou escrever aqui para você, ó, em linha reta. Beleza? Então, essas são as 3 partes, né, da cinemática. É um pouco difícil porque envolve um pouco de gráfico, olha lá, até coloquei aqui para vocês, também envolve um pouquinho de gráfico, e o gráfico vai ser literalmente análise mesmo, tá? Olhar, entender, a gente vai fazer aqui umas questõezinhas de gráfico, mas a parte de gráfico é como se a gente falasse do movimento ponto a ponto.
Tudo bem, gente? Beleza? Tranquilo? Já tá se impressionando com a física, né, velho? Não tem como. Esse negócio aqui é maravilhoso demais. Você tá doido. Então vamos lá, olha lá. O que é esse MRU? Né? A gente vai chamar de MRU para ficar um pouco mais fácil. É um movimento em linha reta, né, retilíneo, com velocidade constante. Isso daqui vai ser importante, viu, gente? Essa velocidade é constante. Perdão. O que isso significa? Que a minha velocidade ela não vai mudar no decorrer do tempo, tá? Com o passar do tempo, a minha velocidade não vai mudar. Ou seja, você está dirigindo seu carro, por exemplo, ainda não, né? Mas quando você estiver dirigindo seu carro, se você estiver a 30 km por hora, por exemplo, 30 km por hora, significa o quê? Que você vai ter sempre 30 km por hora. Essa velocidade vai mudar? Não vai mudar, tá? Sempre constante. E a nossa aceleração, ela é nula, tá? Ou seja, aqui a gente não existe aceleração. O que é aceleração, gente? Aceleração é mudança de velocidade. Se a minha velocidade é constante, claramente a gente não vai ter aceleração. Beleza? Tranquilo? Olha lá, ó. Isso aqui é extremamente importante, pessoal, mas é importante mesmo. Já deixa anotado aí, eu já grifo aí no seu material. O corpo percorre distâncias iguais em tempos iguais. Isso é extremamente importante. Ou seja, esse movimento ele fica totalmente previsível. Tá? Então, quando a gente fala de movimento retilíneo uniforme, é como se a gente soubesse aonde um corpo vai estar, independente do tempo que passar. Tá? Porque se eu sei que ele tem distâncias iguais e percorre isso em tempos iguais, eu sei aonde ele vai estar daqui 3 dias, por exemplo. Tá? Então, anota isso aí é extremamente importante pra gente. Beleza? Então, parte teórica a gente já falou, né? Agora vem a parte que nos agrada, né, gente? Parte de fórmula. Olha que coisa bonita. Essa fórmula eu tenho quase certeza que você já viu em algum lugar, tá? É uma fórmula bem simples, é bem tranquila. É a fórmula da velocidade média. Então, vou até colocar aqui para vocês. Velocidade média vai ser, né, a minha distância. Esse ΔS significa distância, tá? Vou anotar aqui para vocês. Distância. E esse ΔT é o nosso tempo. Beleza? É a distância dividido pelo tempo. Só isso. Volta aqui pra mim, ó. Distância dividido pelo tempo. Só isso, professor. Só isso, velho. Nada além, nada além. Tem mais uma formulazinha, que na verdade é uma variação dessa primeira. Eu preciso saber as duas? Não. Na minha opinião, você não precisa saber as duas, não. Por quê? Essa primeira fórmula, essa fórmula principal, ela já vai resolver todos os seus problemas, tá? Porém, se você quiser uma outra fórmula, olha lá, vou escrever aqui pra vocês. Acompanha aí, ó. É a fórmula do sorvete, S igual a S0 mais velocidade vezes o tempo, tá? Essa é a fórmula que a gente chama de equação horária dos espaços. É a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa, tá? É como se a gente só tivesse manipulado, né? Joga para um lado, joga para outras coisas, e a gente chega nessa fórmula específica aqui. Quando que eu vou usar uma, quando que eu vou usar a outra? Fica a seu critério. Tá? Se você quiser usar sempre a primeira fórmula, pode, não tem problema nenhum. Essa segunda fórmula é mais para algumas análises matemáticas, análise de gráfico, né, principalmente, mas coisas que a gente não precisa muito saber. Tá? Coisas que normalmente a primeira fórmula vai te resolver. Inclusive, essa primeira fórmula, gente, se a gente observar bem, ela é uma regra de 3, certo? Eu não tenho 3 variáveis ali, 3 variáveis, então normalmente nas questões mais complexas a gente consegue resolver usando apenas a regra de 3, tá? A gente vai chegar lá, a gente vai ver. Outro detalhe extremamente importante que separa, na minha opinião, separa a física da matemática. O que é? São as unidades de medida. Quando a gente trabalha, vou escrever aqui em cima para vocês, e acompanha lá, ó. Quando a gente trabalha com velocidade média, é ΔS sobre ΔT, certo? Aqui nós teremos algumas unidades que eu preciso saber. Ah, professor, preciso saber? Sim, você precisa saber, obrigatoriamente. Existe um sistema que chama Sistema Internacional de Unidades, que serve para quê? Para deixar tudo padronizado. Você é físico aqui no Brasil, você está fazendo um experimento que envolve velocidade, então você vai usar uma unidade de medida. Um outro físico lá na Bélgica está fazendo a mesma experiência, o mesmo experimento ali que envolve velocidade, ele também vai usar a mesma unidade. Para que isso? Para padronizar, tá? Então, velocidade média vão ter duas principais unidades. Qual que é? A que você já está acostumado, que é quilômetro por hora, certo? Que é a que você mais ouve falar, certo? Deixa eu apagar aqui, que ficou meio feio esse H. Então, quilômetro por hora é a unidade que a gente mais usa, né? A nossa unidade usual. Se minha velocidade estiver em quilômetro por hora, o que isso significa? Que a minha distância
tem que estar em quilômetros e o meu tempo vai precisar estar em horas, tá? Obrigatoriamente, tá? Essa unidade, gente, é unidade usual, não é unidade que a gente vai usar nas atividades. Nos exercícios, o nosso Sistema Internacional de Unidades, vou colocar aqui para vocês ficar um pouquinho maior. Essa unidade de velocidade, ela vai ser em metro por segundo, certo? Se a minha velocidade é em metro por segundo, significa que a minha distância vai ser em metros e o meu tempo vai ser em segundos, beleza? Precisa saber disso? Ah, precisa. E isso daqui vai cair com toda certeza, tá lá no seu vestibular, ele vai te confundir sobre isso daí. O que a gente precisa estar sabendo aqui? Eu preciso transformar direitinho. Como é que a gente transforma? De quilômetro por hora, vou escrever aqui em cima, hein? De quilômetro por hora para metro por segundo, é só você dividir esse valor para 3,6. É um valor chato, um valor difícil de fazer, mas eu tenho certeza que você vai dar conta. Eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, de quilômetro por hora para metro por segundo, basta você dividir para 3,6. Tem alguns valores que são comuns de aparecer, que facilitam um pouco a nossa transformação, tá? Quando chegar lá, eu falo para vocês. Mas lembre-se disso, tá? De quilômetro por hora para metro por segundo, divide para 3,6. 3,6 porque uma hora tem 3.600 segundos e 1 quilômetro tem 1.000 metros, tá? Então por isso que aparece o 3,6, beleza? Bom, de quilômetro para metro a gente já sabe, né? 1 quilômetro tem 1.000 metros, então lembre-se de fazer essa transformação. E de horas para segundos, lembre-se que uma hora tem 3.600 segundos. Tá, mas de novo, essas transformações a gente vai conseguir fazer tranquilamente, tá? Usando regras de 3 principalmente, mas o que eu preciso que vocês fiquem lembrados é essa parte aqui, tá? De quilômetro por hora para metro por segundo, divide para 3,6. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Tá com dúvida? Volta um pouquinho, volta o vídeo, volta aí um pouquinho, assiste de novo, veja de novo o que eu falei, que agora a gente vai tentar fazer aqui, ó, uma prática. Eu coloquei na prática, tipo assim, vamos tentar fazer um exemplo aqui antes de ir para as atividades. Olha só, vamos imaginar que a gente tem aqui uma rua. Vocês vão ver que meus desenhos são tops, ó, são incríveis. Vou até colocar grande aqui para você ver, ó. Você tem aqui uma pista qualquer, e aí a gente tem um carro. Olha só que carro incrível que eu tenho aqui, ó. Você pensou que a frente era de um lado, mas a frente é aqui, ó. A frente é desse lado de cá. Ele está se movimentando. Beleza, ele está nessa parte aqui. Essa daqui eu vou dizer que a gente tem uma velocidade, certo? E aí, ele está lá na frente agora, ó. Onde é que ele está aqui agora? Tá lá, nosso carrinho lindo, maravilhoso. Já está lá do outro lado. E ele continua com essa velocidade. Vem cá. A velocidade muda? Ah, boa, isso aí, não muda, tá? Lembra-se que a velocidade, ela é constante. O que significa ser constante? Se eu estava a 10 metros por segundo, pode passar o tempo que for, que lá na frente eu continuo com 10 metros por segundo. Beleza? Então tá lá, o nosso carrinho tá ali, tá se movimentando. E eu quero saber qual que é a distância que eu vou percorrer aqui. Eu quero saber a minha distância, tá? Se D é minúsculo aí, se D feio é D de distância. Beleza? Eu quero saber qual que é a distância que a gente vai percorrer, sendo que eu quero que a minha velocidade seja de 15 metros por segundo. Estamos rápido, hein? 15 metros por segundo. E quanto tempo que a gente percorreu esse negócio aqui? Eu vou percorrer ele durante 15 segundos. Vai? 15 segundos. Beleza. É assim que vai cair? É assim que vai cair. Tá? É óbvio que vai ter um contexto, vai ter um negócio assim pra gente interpretar. A gente gosta muito, né, de interpretar. Então, o que a gente precisa fazer aqui, ó? Vamos lá. Primeira coisa. As minhas unidades estão corretas? Sim, estão corretas. Olha lá. A minha velocidade está em metros por segundo e o meu tempo está em segundos. Ok, os dois estão combinando. Isso quer dizer que a minha distância, no final, vai ser em quê? Qual vai ser a minha unidade de medida? Boa, metro. Isso aí. Se a minha velocidade é em metros por segundo, o meu tempo é em segundos, logo, a minha distância vai ser em metros. Beleza? Qual que é a fórmula? Lembra aí a fórmula? Fala aí. Boa, velocidade média é igual ao quê? Delta S. O que é o delta S mesmo, gente? Distância, né? Distância dividido pelo tempo. Muito bem. Distância dividido pelo tempo. Agora é só substituir. Vamos substituir? Qual que é a minha velocidade? Boa. Isso aí. Minha velocidade é 15 metros por segundo. Qual que é a minha distância? A distância eu sei? Não. A distância é o que eu quero descobrir. Tá aqui o delta S. E qual que é o tempo? Quanto tempo que eu fiquei? Boa, 15 segundos também.
Perfeito. O que eu faço aqui agora, gente? Lembra que eu comentei com vocês agorinha que velocidade média é bem parecido com regra de 3? Olha lá, eu tenho 3 unidades aqui, não tem? Na verdade eu tenho 2 e quero achar uma terceira. O que eu faço aqui? Pô, é isso aí, hein? Se esse cara aqui embaixo está dividindo, a função dele é dividir, eu vou jogar ele pro outro lado, como é que ele vai? Boa, ele vai multiplicando. Isso aí. Vou colocar aqui em cima, ó. Então o meu ΔS vai ser 15 vezes 15. Muito bom. Quanto que é 15 vezes 15, gente? Bom, aqui a física acabou, tá? A física aqui tá falando do carro, né? O carro tá se movimentando, tem uma velocidade, tem um tempo. A partir daqui é só matemática. Ah, professor, não gosta de matemática. Ah, para, pô. Aqui é só multiplicação. Isso aqui é um negócio fácil, hein? A gente vai dar conta, pô. Então, a física anda junto com a matemática, certo? Quanto que é 15 vezes 15? Ih, professor, não sei não, hein? Ah, vamos fazer aqui então, ó. 15 vezes 15. Quanto que é 5 vezes 5? Pô, 25, ó. Vai 2, né? 5 vezes 1? 5. Mais 2? 7. Tá aqui. 1 vezes 5 dá 5 e 1 vezes 1 dá 1. Deixa eu até apagar esse 15 aqui. Deixa eu apagar esse aqui pra não atrapalhar, gente. Pronto. Então, somando esse trem tudo aqui, ficou, ó, 5, 7 mais 5 dá 12, vai 1, 2, pronto, 225. Acabou aqui? Acabou. O que precisa colocar aqui? Minha unidade de medida. Minha unidade de medida é o quê? Metro. Tá aqui, metro. Fechou. É isso. Só isso, pessoal. Só isso. Tá aqui. Só para relembrar o que a gente fez aqui. Eu tenho um carro, meu carro tá aqui, tá se movimentando a 15 metros por segundo. O que significa essa velocidade ser constante, gente? Significa que não vai mudar. Se tá a 15 metros, agora, vai continuar sendo 15. Ah, mas onde é que veio essa velocidade? A cinemática não se importa, tá? A gente não tá nem aí pra isso, não. Nosso carro, por enquanto, ele só tem roda. Só isso. Só tá se movimentando, a gente ainda não tem volante, não tem acelerador e também não tem freio. Tudo bem? Tranquilo? Vamos tentar fazer aqui uma atividade. Essas daqui, como eu falei, são questões de vestibular. São questões assim para te preparar para sua prova. Questões um pouquinho mais difíceis, tá? Vamos lá na tela, vamos ler a questão. Tá lá. O motorista fez uma viagem de 100 km partindo da cidade A até a cidade B. Nos primeiros 30 km, a velocidade média na qual esse motorista viajou foi de 90 km por hora. No segundo trecho, de 40 km, a velocidade média foi de 80 km por hora. Suponha que a viagem foi realizada em 1 hora e 30 minutos. A velocidade média do motorista em quilômetro por hora no último trecho da viagem foi de... E aí, gente? E aí? Que questão, hein? Essa daqui, ó, legal, maravilhosa. Vamos tentar pensar aqui nessa questão. Então, eu vou dividir ela em 3 partes, certo? Certo, 3 partes. A primeira parte, ó, vou até botar aqui pra você, ó, 3 linhas, ó, 3 espaços. No meu primeiro momento, eu viajei 30 quilômetros, e eu desenvolvi uma velocidade de 90 km por hora. Beleza? Beleza. No segundo trecho, eu percorri 40 km agora, 40 km, e a minha velocidade foi de 80 km por hora. Perfeito? Perfeito. E no meu terceiro trajeto, no meu terceiro trecho, qual que foi a distância percorrida? Boa, isso aí. Qual que foi o total? O total foi 100 km, não foi? 100 km. Mas na primeira parte eu andei 30, na segunda parte eu andei mais 40. Ou seja, juntando a primeira parte e a segunda, eu percorri 70 km. Quanto é que tá faltando? Boa. Tá faltando então 30 km para me terminar os meus 100. E aqui a velocidade é o que a gente quer descobrir. Então o que a gente vai fazer aqui nessa questão? Gente, eu vou fazer só a regra de 3, tá? Nada além disso. Não vou precisar aplicar a fórmula, não vou precisar fazer nada disso. Só quero fazer a regra de 3, que já vai dar certo nossa questão. Então como é que vai ficar esse trem aqui, ó? Eu vou pegar esse 90 e vou dividir por 1. Por que por 1? Porque é 90 km a cada 1 hora, tá? Por isso que ficou 1 lá embaixo. Isso aqui tem que ser igual aos meus 30 km dividido para x, que eu não sei quanto que é, né? É o que a gente quer descobrir. Então aqui é só multiplicar cruzado. Então vai ficar 90 vezes x e 30 vezes 1, certo? Certo. Ó,
Conta de preguiçoso, hein? Vamos fazer conta de preguiçoso? Ó, eu tenho 90 e 30. Os dois não terminam com zero? O que eu vou fazer então? Eu vou cortar esse zero com esse. Então vai ficar 9 vezes x, que dá 9x, igual 1 vezes 3. Boa, 3. Perfeito. E agora? Esse 9 está multiplicando, né? Se eu jogar para o outro lado, como é que ele vai? Boa, vai dividindo. Então eu tenho que x é igual a 3 dividido para 9. 3 dividido para 9, gente, se a gente simplificar esse negócio aqui por 3, eu vou ter 1 sobre 3. Quanto que é 1/3 de hora? Aqui a gente está tentando achar o nosso tempo, certo? Quanto que dá 1/3 de hora? Bom, 1/3 de hora dá exatamente 20 minutos. Beleza? 20 minutos. Vou colocar aqui grande para vocês enxergarem um pouco melhor. Então, no meu primeiro trecho, eu demorei 20 minutos para terminá-lo. Beleza? Beleza. Segundo ponto. No segundo trecho, eu tenho 40, então vou montar de novo a nossa regra de 3. Vai ficar 80 sobre 1 igual 40 sobre x. Beleza? Conta de preguiçoso de novo, hein? 0 com 0, a gente corta. Então, multiplicando cruzado. Quanto que é 8 vezes x? 8x. Igual 1 vezes 40. 1 vezes 40 é 40. Desculpa, 4, né? 40 não, 4, que a gente já cortou o nosso zero. Beleza, gente? Tá multiplicando, passa pra lá como? Boa, dividindo, hein? Isso aí, gente. Tô gostando, hein? 8 sobre 4. Se eu simplificar tudo aqui por 4, dividir por 4, vai ficar 4 dividido para 4 é 1. 8 dividido para 4, 2. Gente, quanto que é 1 sobre 2? 1 sobre 2 significa o quê? Tudo bem. 1 sobre 2 significa metade. Quanto que é metade de 1 hora? Aí, boa, 30 minutos. Então tá aqui. No meu segundo trajeto, eu demorei 30 minutos para percorrê-lo nessa velocidade. Beleza? Beleza. O que faltou a gente fazer do lado de lá também, nessa terceira parte? Trabalhar com o tempo. Ele falou aqui, ó, vou botar aqui grande para você ver de novo, ó. Ele disse pra gente que é 1h30, 1h30 minutos de viagem. Beleza. Gente, 1h30 minutos é a mesma coisa que 90 minutos, não é? Por que 90, professor? Uai, eu tenho 60 minutos, mais 30 minutos, temos 90 minutos. Beleza? 90 é o nosso total. Porém, quanto que eu já percorri? Boa, já percorri quanto? 20 minutos no primeiro trajeto, 30 minutos no segundo trajeto. Ou seja, eu percorri um total de 50 minutos. Então eu vou tirar daqui do meu total 50 minutos. Quanto que faltou? Quanto é que sobrou, na verdade? Sobrou então 40 minutos para mim fazer o meu segundo trajeto. Terceiro, na verdade, né? Beleza? Vamos montar nossas frações de novo para a gente fazer a regra de 3. Então, beleza. Eu tenho que percorrer 30 km, é o que falta, 30 km, dividido pelos meus 40 minutos que eu tenho para percorrer, certo? Isso aqui tem que ser igual a variável, né? Vou colocar x aqui, porque a gente gosta de usar o x, dividido, x não é minha velocidade? A minha velocidade não é km por hora? Boa. 1 hora tem quantos minutos, gente? Isso aí, 60. Beleza? Por isso que ficou 60 lá embaixo. Tudo bem até aqui? Tranquilo? Vamos continuar então, hein? Continha de preguiçoso de novo, gente. Tem 0 aqui e 0 aqui. Corta. Tá? Então, o que sobrou aqui? 3 sobre 4 igual a x sobre 60. Só multiplicar cruzado. Ponto. Quanto que é 4 vezes x? Boa. 4x. Igual 3 vezes 60. 6, 12, 18. Muito bem. 180. Perfeito. Tá multiplicando. Como é que ele vai para o outro lado? Dividindo. Boa. Então ficamos com x igual a 180 dividido para 4. Quanto dá, gente? 180 dividido para 4. Faz aí para mim. Faz aí. Quanto? 40 aí? 45. Boa. 45. É o nosso resultado. Tem opção para a gente marcar? Vamos ver? Ó. Letra A. 45, então. Quilômetros por hora foi a velocidade no nosso terceiro trecho. E aí? Difícil? Difícil nada, pô. Tu consegue. Eu tenho certeza que você consegue, pô. Certeza que você entendeu. Mas se não tiver entendido, ó, volta um pouquinho, pô. Volta aí e assiste de novo. Ou então, me manda lá uma mensagem, deixa aí nos comentários que eu respondo pra você, que eu te ajudo. Vamos lá?
Próxima questão, questão número 2. Questão 2 falou assim, ficou meio desformatado, gente, mas está escrito assim, ó. Ao soltar um martelo e uma pena na Lua em 1973, deixa eu colocar aqui na tela para vocês assistirem, o astronauta David Scott confirmou que ambos atingiram juntos a superfície. O cientista italiano Galileo Galilei, tá lá, viveu nessa época, um dos maiores pensadores de todos os tempos, previu que se minimizarmos a resistência do ar, os corpos chegariam juntos à superfície. Na demonstração, o astronauta deixou cair em um mesmo instante e de uma mesma altura um martelo de 1,32 kg e uma pena de 30 gramas. Durante a queda no vácuo, esses objetos apresentam iguais o quê? E aí? Peguei o martelo, peguei a pena, soltei, os dois caem juntos. Por que isso acontece, professor? E agora? Tá, vamos ver. Vamos lá. O que impede que as coisas caem juntos aqui? Que o Galileu falou e o astronauta conseguiu comprovar pra gente. É isso daqui, ó. Deixa eu até marcar aqui pra vocês. Olha lá o que é. Esse aqui, ó, gente, ó. Ó. A resistência do ar impede que os objetos caiam juntos. Tá? Então, o que é essa resistência do ar pra gente? É atrito. Atrito, no nosso caso aqui, é a nossa aceleração. Tá? Já ouviu falar, né? Aceleração da gravidade? A gente vai estudar isso um pouco melhor na próxima aula, hein? Espero lá, hein? Tô te esperando. Então, neste caso, não é inércia, não é impulso, não é trabalho, é a nossa aceleração. A aceleração na Lua é a mesma na Terra? A aceleração na Terra é quanto? 9,8. Às vezes, os exercícios, para ficar mais fácil, ele coloca 10. E qual que é a resistência do ar, né? A aceleração da gravidade na Lua? Alguém sabe? Aí, escutei, hein? Escutei alguém falando. 1,6. Tá? Então, na Lua, nós temos uma aceleração muito menor. Por isso que quando a gente larga, né, dois objetos, eles tendem a cair um pouco mais juntinhos, tá? Um pouco parecidos. Tudo bem? Fácil demais, hein? Essa questão foi boa, hein? Questão fácil, questão tranquila. A aceleração, lembre-se que está relacionada com a resistência do ar. Como é que a gente consegue entender isso aqui, professor, na prática? Quando você estiver no carro, né, ou no ônibus, enfim, estiver andando em algum veículo, tenta colocar, abre o vidro e coloca um pouquinho da mão para fora, assim, só um pouquinho também, não vai colocar o braço todo não, hein? Coloca o braço um pedacinho da mão assim para fora do vidro, você vai sentir um vento, né, um negócio jogando você para trás, não vai? Isso é a resistência do ar. Beleza? Terceira questão, questão de gráfico, né, que é extremamente importante para a gente saber, fala deste jeito, ó, tá lá na tela. Um piloto testa um carro em uma reta longa de um autódromo. A posição do carro nessa reta, em função do tempo, está representada no gráfico. Os pontos em que o carro, a velocidade do carro é menor e maior são, respectivamente... O que você faria aí, gente, nessa questão? Não, chutar não vale, hein? O que você pensaria aí para você conseguir responder essa questão? Bom, esse gráfico ele é um pouco diferente, né? Um pouco assim curvado, então não é um gráfico comum, tá? Para trabalhar com cinemática, normalmente os nossos gráficos são retos, mas eu coloquei essa daqui porque ela é um pouco mais difícil. Como é que a gente interpreta esse gráfico quando tem essa quantidade de curvas? Eu vou precisar olhar para quanto mais íngreme tá o meu ponto, maior é a velocidade. Então guarda isso aí, vou colocar aqui para a gente conseguir enxergar melhor. Quanto mais íngreme, maior a minha velocidade. Olhando para esse ponto K, se eu fizer uma retinha aqui para ele, ó, uma reta tangente assim, ó, olha esse ângulo. Esse ângulo é pequeno? É relativamente pequeno. Mas vamos olhar lá para o L. Cara, o L, ele é quase que um ângulo de 90, né? Olha só o tamanho desse ângulo. Isso aí, então o L, nesse L, se vocês observarem, como ele está mais íngreme, então a minha velocidade aqui vai ser a maior possível. Tá? Por que é a maior possível? Volta aqui. Porque é onde tem a maior inclinação. Certo? Pensando nisso, gente, e aí? O ponto M ou o ponto N que vai ter a menor velocidade? Boa, gente, isso aí, o ponto M, né? Se a gente traçar uma retinha aqui, ó, você vai observar que o ângulo formado vai ser bem pequenininho. Tá? Então, o ponto M vai ser onde eu tenho a menor velocidade. Como ele pediu respectivamente menor e maior, qual que é a opção? Menor, a nossa menor velocidade vai ser no ponto M. E aonde vai ser a nossa maior velocidade? Muito bem, no ponto L.
M e L, onde é que está lá? A opção M e L, só pode ser a letra C. Tá? A questão de análise é uma questão difícil, às vezes até algumas pessoas dizem que pode estar mal formulada, tá? Mas tá aí. Quanto mais íngreme, maior vai ser a nossa velocidade. Beleza? Então beleza. Próxima questão. Nota aí, hein? Tá anotando, né? Tá colocando tudo bonitinho? Tá fazendo suas anotações? Seus rascunhos? Tô confiando em você, hein? Tá aí. Essa questão, gente, maravilhosa, questão sensacional. Achei incrível. Olha só como é que a gente vai fazer, ó. Colocar na tela para vocês. Em uma corrida de 10 voltas, disputadas por dois carros antigos A e B, o carro A completou as 10 voltas antes de que o carro B completasse a 8ª volta. Isso vai ser importante, hein? Sabe-se que durante toda a corrida, os dois carros mantiveram velocidades constantes, iguais a 18 e 14 metros por segundo. Sabe-se também que o carro B gastaria 288 segundos para completar 8 voltas. A distância em metros em que o carro B percorreu do início da corrida até, olha só, ele quer até o momento em que o carro A completou a 10ª volta. Fica mais próximo de. Olha só, gente, aqui eu não vou precisar achar exatamente quanto que é a distância dele. Por quê? Olha só, questões de vestibular, elas tendem a fazer isso com a gente, tá? Tendem a dar essa margem pra gente marcar sem precisar saber o valor exato. Se vocês olharem lá as opções, olha só, letra A começa com 6, depois B 5, 5 de novo, 4 e 3. Então o que eu vou fazer? Como ele fala que ele pede o mais próximo, eu não preciso saber o valor exato, certo? Certo. Qual que foi a velocidade do carro B? Boa. Velocidade, vou colocar VB, tá? Velocidade do carro B foi 14 metros por segundo. Certo? Certo. E quanto tempo que foi, gente, que ele precisou para concluir essas voltas? O meu tempo tá aqui, ó. Olha lá o tempo, ó. 288 segundos. As unidades estão corretas? Estão corretas. Minha velocidade está em metros por segundo. Meu tempo está em segundos. E ele pediu a distância em quê? Olha lá a distância, ó. A distância também está em metros. Ou seja, não preciso fazer transformação nenhuma. Questão show de bola, hein? Maravilhosa. Então o que eu preciso fazer? Vocês lembram da fórmula de velocidade média? Delta S sobre delta T. Qual que é a minha velocidade? 14. Minha distância é o que eu quero descobrir. Qual é o tempo que foi percorrido? 288 segundos. Beleza? O que faz agora? Regra de 3, hein? Tá dividindo, passa pra lá como? Isso aí, multiplicando. Então o delta S vai ser 288 vezes 14. Quanto é que é isso aqui? Vamos fazer aqui no cantinho, ó. 288 vezes 14. 4 vezes 8. Boa, 32. 4 vezes 8, 32. 32 mais 3, 35. 4 vezes 2, 8. 8 mais 3? Boa, 11. Então aqui vai ficar 8, 8 e 2 de novo. Somando isso aqui tudo, ó, 2, 5 mais 8, 13, vai 1. 1 mais 1, 2, né? 2 mais 8 dá 10. E lá em cima 4. 4.032. Caramba, são 4.032. Letra D, certo? Não, não vai marcar a letra D, tá? Vamos tentar olhar de novo essa parada aqui. Por quê? Esses 288 segundos, gente, isso aqui é o que ele demora para completar 8 voltas, né? Fazer 8 voltas completas. Mas ele fez as 8 voltas? Não fez. Lá na questão, o carro B completa as 10 voltas antes. Ó, vou até marcar aqui para vocês, de outra cor. Cadê? Marca texto. Ó, antes. Antes que o carro B completasse a 8ª volta. Ou seja, esse valor que a gente achou aqui, ó, esse 4.032 equivale às 8 voltas completas. Mas eu não cheguei na 8ª. Eu comecei a 7ª, mas não comecei a 8ª. Não terminei, né, a 7ª, não entrei na 8ª. Então é um valor menor do que 4.032, certo? Qual que é, gente? A única opção em que temos um valor menor do que 4.032? Isso aí. Olha lá, letra E. 3.920 é o nosso gabarito correto. Beleza? Tranquilo? Fácil demais, hein? Essa daí foi maravilhosa. Então, gente, encerramos a nossa aula por aqui. Hoje falamos apenas sobre cinemática, falamos sobre velocidade média e a equação horária dos espaços. Você viu que a gente não precisou usar por enquanto? Tá lá. Vamos deixar ela guardadinha lá. Você anotou, tenho certeza que você anotou.
Então, deixa ela guardada, que em algum momento a gente vai precisar usá-la, tá? Que fica um pouco mais fácil, né? Ficará um pouco mais fácil de utilizar. Beleza? Meu nome é Matheus, tá? Professor de Física, e aguardo você na próxima. Valeu!